e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí e receba o nosso pastor Davi. Glória a Deus, aleluia. Graças e paz, igreja. O laço se quebrou, nós escapamos e estamos aqui na casa de Deus. O diabo fez de tudo para mim e para você não estar aqui hoje, mas o nosso Deus chegou primeiro, porque Ele é fiel. E as promessas do Senhor terão que se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Se perca de tempo, abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, seu versículo 7. Vamos ler até o 13. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu diabo. Gênesis, capítulo 13, seu versículo 7. Vamos ler até o 13. Então vamos ler para ganharmos tempo. Por esse motivo, os homens que zelaram dos animais de Abraão brigavam com que tomava conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os fariseus ainda habitavam nesta terra. Então Abraão propôs a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, porquanto que te aparte de mim. Se tomarem a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma e entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Igreja, estamos diante de uma passagem muito poderosa, que fala de Abraão e fala de Ló. A palavra do Senhor diz no seu capítulo 12, no seu versículo 1, o Senhor se revela para Abraão e diz: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Quando ele se revela esta palavra para Abraão, pedindo para que Abraão se afastasse da sua parentela, porque algo grandioso Deus tinha para fazer com Abraão. Mas para Deus fazer com Abraão, ele teria que se afastar da tua parentela, porque era uma parentela idólatra, uma parentela que adorava os falsos deuses, e Deus queria um particular.
com Abraão. Mas para essa promessa se cumprir na vida de Abraão, a sua esposa teria que acompanhar ele. Porque Deus disse que através de Abraão, a descendência dele seria uma grande nação. Mas para Deus cumprir esta palavra na vida de Abraão, a sua esposa teria que ir. Porque através da vida da esposa de Abraão, Sara, Deus ali ia fazer uma grande nação. Porém, Abraão tinha o seu sobrinho, chamado Ló. E creio eu que Deus não pediu e não falou para Abraão levar Ló. Mas assim Abraão pegou a sua esposa e juntamente com a sua esposa, Ló foi com ele. E quando disse para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde ele iria mostrar ainda, Abraão sai em direção aonde Deus queria que ele fosse. Só que Deus disse para ele: olha, Abraão, aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. E aqueles que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. E as famílias serão benditas na terra por causa de você. E agora Abraão sai em direção ao lugar que Deus queria que ele fosse. Abraão sai sem nada, como diz no popular, com a mão na frente e outra atrás, confiando na palavra do Senhor, confiando na promessa que Deus tinha falado para ele. E assim é na minha vida e na sua vida. Nós temos que confiar naquilo que Deus tem falado ao meu e ao teu coração. Se Deus falou, Ele vai garantir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele mandou você ir, vá. Independente da circunstância, independente do que vai acontecer, o que eu e você tem que fazer é obedecer a voz do Senhor. E ali Abraão obedece à voz de Deus e vai. E a palavra do Senhor diz que quando Abraão chega em um certo lugar, em um certo povoado, ele ali levanta um altar em adoração a Deus, reconhecendo que Deus é com ele, reconhecendo que Deus vai cumprir a promessa que ele tem feito na vida de Abraão. Só que quando ele chega num determinado lugar, no Egito, está ali o palácio de Faraó. E a palavra do Senhor diz que Sara é uma mulher bonita. E ali Abraão, ele teme daqueles homens perceberem que Sara era a esposa dele e tentar matar este homem. E agora Abraão, ele comete uma mentira e fala para a tua esposa: olha, quando chegar lá no palácio, diz para ele que eu sou teu irmão, a fim que eles não venham tentar me matar, porque você é bela e eles vão querer ter você, e eles vão me matar. E aí eles vão e entram no palácio e faz tudo como Abraão disse. Só que Deus, igreja, tinha algo grande na vida de Abraão, e nada ia empatar o que Deus tinha para fazer com a vida dele. E assim na minha vida e na sua vida, nada vai empatar o que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se Deus prometeu, Ele garante. Só que Abraão temeu, assim como nós também tememos. Assim como nós também ficamos com medo. Não é porque nós não confiamos em Deus, é porque nós somos seres humanos e nós somos dotados de sentimentos. E aí quando o medo vem, nos paralisa, nos tentam nos tirar do foco. E foi isso que aconteceu com ele. O medo tentou tirar ele do foco, daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Só que Deus já tinha garantido a promessa na vida dele. E ali Deus agora começa a mandar pragas sobre aquele lugar. Começa a mandar coisas para que viesse acontecer coisas terríveis naquele lugar. E Deus agora se revela para o rei do Egito e diz que era para liberar Abraão junto com a sua esposa. E aí aquilo que poderia ser
uma bênção que poderia ser uma maldição sobre a vida daquele homem, se torna a bênção. Porque quando Abraão sai daquele lugar, ele sai com riqueza, ele sai com ouro, ele sai com prata, ele sai com animais, e assim tudo aquilo que Abraão recebia, o seu sobrinho Ló também recebia. A riqueza que vinha para Abraão, vinha para Ló, porque automaticamente é seu sobrinho, eles estavam juntos, e aí eles começam a crescer, eles começam a ter riqueza, animais, cavalo, a chegar a um ponto dos pastores de Ló e os pastores de Abraão brigar por causa de espaço, brigar por conta de um lugar que nem era deles. E eles agora começam a brigar, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, vendo aquilo, tendo seu sentimento que ele não poderia brigar com seu sobrinho, ele chama Ló e diz, para que eles não viessem brigar, porque eles eram irmãos. E tem outra coisa, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aqui nós vamos se separar. Porém, Ló, eu vou te dar a oportunidade de você escolher para onde você quer ir. Está vendo esta campina? Está vendo esse pasto? Observe e escolha para onde você quer ir. Ló, observando as campinas, observando os pastos, que a própria palavra do Senhor diz que era semelhante a um jardim. Agora ele olha com os olhos carnais e vê que aquele lugar ali era maravilhoso para ele cuidar dos animais, para ele cuidar da sua família, para ele ter mais riqueza. Porém a palavra do Senhor diz que tem caminhos que para o homem é caminho de bênção, mas é caminho de maldição, caminho de morte. E o caminho que ele estava indo era caminho de desastre, caminho de morte, porque ele estava indo para o lado de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, aonde ali aqueles homens praticavam pecados horríveis diante dos olhos do Senhor. Mas ele olha para aquele lugar e acha um lugar maravilhoso. Agora Abraão, olhando com os olhos espirituais, olhando para a promessa que Deus tinha feito para ele, resolve ir para as montanhas, para a terra de Canaã, ainda que fosse uma terra que aos olhos do homem não tivesse nada. Mas Abraão não estava dependendo dos olhos do homem, Abraão estava dependendo dos olhos e das mãos do Senhor, porque quem ia prover tudo na mão de Abraão não era o homem, não era a mulher, quem ia prover tudo para Abraão era o próprio Deus. E agora Ló pega tudo que ele possuía e desce para esta cidade, uma cidade terrível. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Ló agora se torna um oficial, naquela cidade, aonde naquela cidade ali tinha 4 reis. E agora Ló fica naquela cidade, vendo as práticas errôneas daquela cidade, vendo os pecados, mas ele preferiu ficar naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que esses 4 reis discutem e 2 se afastam. 2 procuram ir para o outro lado. E quando eles vão para aquele lado, ele encontra mais 3 reis. E ali eles vão, invadem Sodoma e Gomorra, e tomam aquela cidade como posse.
E pega Ló junto com a sua família e coloca em cativeiro. Coloca ali preso, para ficar preso naquela cidade. Mas aí um daqueles que estava junto com Ló escapa. E vai até o encontro de Abraão e diz: olha, Abraão, o teu sobrinho está lá cativo na cidade de Sodoma e Gomorra. Está lá cativo por 4 reis. Agora Abraão não vai fazer conforme a vontade da carne dele. Abraão agora consulta a Deus. E Deus agora se revela para Abraão e pede para Abraão ir lá invadir e saquear esta cidade. Só que Abraão, ele não vai sozinho. Ele convoca 318 homens e desce junto com ele. Quando chega lá naquele lugar, ele saqueia aquela cidade, tira seu sobrinho do cativeiro e toma aquela cidade para si. Mas Deus não tinha nada com Abraão naquela cidade. Deus só queria que Abraão fosse lá e libertasse o seu sobrinho. E quando Abraão vai liberta e pega e entrega novamente a cidade aos reis, Abraão volta para o seu propósito. Porque existia um propósito na vida de Abraão, que era ser pai de uma grande nação. Ele não deveria sair do seu foco. Só que Abraão, ele dá um conselho para seu sobrinho. Muitos dizem aí que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas ele deu o conselho para que Ló saísse daquela cidade. Mas ele preferiu ainda ficar ali. Só que a palavra do Senhor vem nos dizer que o pecado naquela cidade estava tão grande, tão horrível, que estava subindo, fedendo as narinas do Senhor. E agora o Senhor decide dar cabo daquela cidade, destruir. O Senhor agora decide destruir aquela cidade. E Abraão, sabendo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e seu sobrinho junto com a sua família estava lá, Abraão agora intercede pela vida do seu sobrinho. Agora ele começa a dizer a Deus: olha, Deus, se tiver naquela cidade 50 justos, poupa os 50. E não tinha 50 justos. E aí Abraão foi descendo em 5 e 5, 45, 40, 30, 35, 30, 25, 20, até chegar em 5. Só que lá no capítulo 12, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E Deus não esquece, igreja, da promessa que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. O homem pode até esquecer, a mulher pode até esquecer, mas Deus, Ele não esquece. E Deus chega para Abraão e diz: por causa de ti. Por causa de ti, Abraão. Não é por causa do seu sobrinho, não é por causa daquele povo que está lá. É por causa de ti. Eu vou poupar o seu sobrinho. Agora diz para ele não olhar para trás. Deus agora envia o anjo. Olha o cuidado, igreja. Olha o cuidado que Deus tem para com a pessoa por causa de um justo. Não foi por causa de Ló, foi por causa de Abraão. Não foi por causa daquele povo que estava lá, foi por causa da promessa que Deus tinha feito na vida de Abraão. E agora Deus envia o anjo para falar com ele, com Ló, e diz: olha, o Senhor está te poupando hoje, mas tem uma coisa, Ló, não olhes para trás. E trazendo, igreja, para a minha vida e para a tua vida. Muitas das vezes Deus está nos poupando não só hoje, mas todos os dias. E Ele diz: não olhe para trás.
Não olhe para o seu pecado, não olhe para as coisas erradas que você fazia. E ele está dizendo, não olhe para trás, Ló. Porque se você olhar, virás uma estátua de sal. E ali agora começa o Senhor destruir aquela cidade, igreja. Destruir uma cidade pecadora. Uma cidade que praticava pecados horríveis. Não vou citar aqui os pecados, não precisa. Mas quem está ligado sabe. Pecados horríveis que entristecia o coração de Deus. E quantos pecados, igreja, horríveis nós cometemos, que desagrada o coração de Deus, que entristece o coração do nosso Deus. Mas mesmo assim Ele tem misericórdia, tem piedade, e não nos fulmina, nos dá mais uma oportunidade. E mesmo assim nós continuamos pecando, continuamos desagradando o coração de Deus. Aí o anjo chega para o diz, Ló, não olhe para trás, saia que Deus vai destruir esta cidade. Mas só que Ló tinha uma família. E aquela esposa de Ló, o coração dela estava naquele lugar. O coração daquela mulher estava naquela cidade pecadora. E muitas das vezes o nosso coração está em lugares assim. E olhamos para trás porque ainda temos o desejo de voltar para este lugar. E olhamos para trás porque a gente ainda não está verdadeiramente curados. Assim como aquela mulher, a esposa de Ló, ela não estava curada. Mas ela, quando saiu, ela fez a maior besteira da vida dela. Que foi olhar para trás. Talvez duvidando do poder de Deus. Talvez duvidando que Deus não ia fazer aquilo que o anjo falou. Mas quando ela olhou para trás, imediatamente ela se torna uma estátua de sal. Ela olha para trás porque o coração dela ainda estava naquele lugar. Ela olha para trás porque ela ainda queria estar neste lugar terrível. Mas ela olha e se transforma em uma estátua de sal. E ali mais não tinha o que fazer. Ali o que tinha que se fazer, logo com as suas filhas, era sair daquele lugar. Em direção ao lugar que Deus ia também dar para ele. Porque aquele lugar não era mais para ele estar. E assim na minha vida e na sua vida. Tem lugares que não é para mim você estar. Tem lugares que é para mim você vigiar onde nós estamos. Tem lugares que nós temos que consultar a Deus se verdadeiramente é para estar naquele lugar ou não. Observe que Abraão, ele deu a oportunidade a Ló de escolher o melhor lugar. Mas ele escolheu estar do lado da cidade de Sodoma e Gomorra. Não está escrito aqui, mas creio eu que se Ló escolhesse estar na terra de Canaã, e Abraão tivesse ido para as Campinas, para aquele lugar, perto daquela cidade, creio eu que Deus não permitia nada de mal acontecer com Abraão. Porque as promessas do Senhor teriam que se cumprir. Independente do lugar que ele estava, independente da situação, teria que se cumprir as promessas do Senhor na vida daquele homem. Mas Ló, ele escolheu o caminho errado. E a palavra do Senhor diz que existe dois caminhos. O caminho da porta larga. O caminho que nos oferece milhares de coisas.
Assim como aquela cidade, Sodoma e Gomorra, ofereceu para Ló. Ofereceu coisas que para o coração dele, para a vida dele, para a carne dele, para os olhos dele, eram coisas maravilhosas. Este é o caminho da porta larga. É que nos oferece pratos, nos oferece coisas que para os nossos olhos são bons. Mas Abraão escolheu a porta fechada, a porta estreita. Abraão escolheu seguir o seu propósito. Abraão não desistiu, não escolheu a porta larga porque tinha um propósito na vida dele. E esse propósito na vida de Abraão teria que se cumprir. Queresse Ló ou não, queresse o diabo ou não, teria que se cumprir como se cumpriu. Ainda que ele tivesse mentido, ainda que ele tivesse concordado com a sua esposa, de se deitar com a sua serva, mas se cumpriu o propósito na vida de Abraão. E eu creio que Deus vai cumprir o propósito na vida de cada um de nós. Eu creio que no tempo do Senhor vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas para esse propósito se cumprir, nós temos que seguir na direção correta. Nós temos que seguir na direção de Deus. Não se deixar levar pelos olhos carnais. Não se deixar levar para os pratos que o mundo oferece. Não se deixar levar pelo pasto que está ali, porque a palavra do Senhor diz que aquele lugar é semelhante ao jardim. Foi os olhos dele que levou ele. Ele cobiçou aquele lugar, ele desejou, porque para os olhos dele era lugar bom. E se eu e você falar de jardim, lá no jardim do Éden também, os olhos daquela mulher cobiçaram aquela fruta. Os olhos daquela mulher cobiçaram aquilo que ia fazer coisas desagradáveis, não só com ela, mas para toda a humanidade. E ela se deixou levar pelo desejo. Ela se deixou levar pelo que os olhos dela estavam vendo. E assim não foi diferente na vida de Ló. E quando ele escolhe seguir o caminho errado, ele leva consigo as consequências. E assim na minha vida e na sua vida também. Quando nós escolhemos o caminho errado, fazemos escolhas erradas, nós levamos junto a consequência. E nós não sabemos o que virá desta consequência. Nós só temos uma certeza, que a consequência vai vir. Agora, como vai vir, o que virá junto, nós não sabemos. E a consequência que veio na vida de Ló foi perder a sua esposa. Foi perder a sua família. E depois daí só foi tragédia na vida de Ló. Por causa de uma escolha errada. Todos conhecem a história de Ló e das suas filhas. Não vou entrar neste mérito. O que eu vou entrar no mérito é a escolha que nós fazemos diante de uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Teve seu filho, foi pai de uma grande nação. Assim como Deus disse, você pode contar as areias do mar, se você pode contar as estrelas que estão no céu, assim será a tua descendência. E nesta noite, eu quero profetizar na vida de cada um irmão. Deus vai cumprir a promessa na tua vida.
Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Talvez você ache que está demorando, talvez eu ache também que está demorando. Mas Deus é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele garante. Então nesta noite eu quero deixar esta palavra para a igreja. Que a igreja possa ter a ciência que quando Deus fala, Ele garante. Quando Ele manda, Ele garante. Que a igreja possa ter a ciência que no momento certo, a promessa do Senhor terão de se cumprir na vida de cada um de nós. Eu quero pedir à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.